Olá, seja bem-vindo ao nosso canal ABC do Espiritismo. Aqui quem fala é a Lúcia Carneiro, a você que não me conhece, né? E hoje, antes de dar continuidade à nossa playlist ABC do Espiritismo, eu fico imensamente grata a você que está me acompanhando, que assiste meus vídeos, que divulga, que compartilha. Eu fico imensamente grata, certo? É um empreendimento pequeno, mas eu fico imensamente grata a você que está me acompanhando. Então hoje a gente vai dar prosseguimento à nossa playlist ainda, ABC do Espiritismo Responde, com o tema Sono e Sonhos na Visão Espírita. É um assunto muito recorrente, então a gente vai explanar em poucas linhas a respeito dos sonos e sonhos na visão espírita. Então, a gente precisa definir primeiro o que é sono e sonhos. Sono é o ato de dormir. Você dorme, é sono. Estou com sono, vou dormir. Você dorme. Então, aquele período que você passa dormindo é o sono. Sonhos é o que você vivencia durante esse processo que você está dormindo. É muito comum a pessoa dizer, eu não sonho com nada, eu durmo, me acordo, não sonho com nada. Eu também sou um pouco dessa categoria que dificilmente eu tenho sonhos, né? Mas o sonho é simplesmente o que você vivencia quando você dorme, certo? E às vezes as pessoas dizem, eu não sonho, mas o que acontece é que às vezes você não lembra, porque entenda que o espírito fica tão entranhado ao corpo que ele não consegue lembrar dos sonhos que tem. Tem pessoas que têm sonhos muito vívidos, lembram perfeitamente de tudo, mas tem pessoas que não conseguem. Então, o fato, quando nós dormimos, sabemos, né, na literatura espírita, vocês procurem lá, no Livro dos Espíritos, capítulo Emancipação da Alma, da questão 400 a 421, ela trata especificamente dessa questão de sono e sonho. E as questões seguintes, ela trata de êxtase, sonambulismo, que é um assunto um pouco à parte, né? E quando sabemos que quando nós dormimos, o espírito sai do corpo, ele fica ligado pelo cordão de prata. Então você pode sair daqui do Brasil e ir para o Japão. Se alguém tocar em você, seu espírito imediatamente volta. Você já teve uma experiência assim, né? De você estar e o espírito imediatamente volta para o corpo. Então, quando nós dormimos, o espírito se desdobra. Existe esse termo de desdobramento, sair do corpo e ir para o plano espiritual, viajar, passear, fazer coisas do seu interesse. Então, geralmente, o espírito faz coisas do interesse. Os espíritos elevados, eles saem do corpo, vão para o plano espiritual, ouvir palestras, vídeos, conferências. É muito comum nos livros a gente vê os espíritos saem e eles vão assistir palestras, conferências nas colônias espirituais. Já aqueles espíritos que não são muito evoluídos, eles vão procurar as coisas que eles gostam, drogas, sexo. É muito comum pessoas que têm muito vínculo com coisas, são intenções eróticas, então tudo isso é vinculado ao que você faz durante o sono. Então, a pessoa dorme e vai fazer o que é E na literatura espírita, a gente vê muito caso quando a pessoa quer alertar a pessoa, quer aconselhar, espera que a pessoa durma, pega ela e leva para o plano para aconselhar, para dizer conselho e depois traz a pessoa. Às vezes a pessoa acorda, não lembra 100% do sonho, mas fica lá registrado. Aquela frequência, né? Ela tem uma certa intuição, é muito comum isso, a gente sonha com isso, tive uma intuição durante o sono. Então, às vezes, quando a pessoa não tem mediunidade, o plano espiritual usa muito essas questões de sonho para tirar você do corpo e lhe instruir, lhe aconselhar, dar conselho, lhe orientar, né? E é muito comum, como às vezes as pessoas têm muito isso. Eu queria muito uma carta psicografada do meu parente. Às vezes você fica tão imbuído naquela carta psicografada e às vezes você esquece que você pode dormir e sonhar com aquele parente que já morreu, aquele parente vir ver você. É muito comum, é muito mais fácil você ter um sonho com um parente do que ter uma carta psicografada. A gente já conversou sobre cartas psicografadas, também tem esse assunto, carta psicografada. Aqui na playlist, ABC do Espiritismo Responde, é só procurar, porque se a gente for começar a detalhar, o vídeo fica longuíssimo. Então, são essas atividades, os sonhos, são as atividades que a gente faz durante o sono, né? Então, assim, é por isso que a doutrina espírita diz muito, é muito interessante, importante que você reze, ore antes de dormir. Por quê? Porque às vezes muitas pessoas
não tem essa vigília. Quando você dorme e sai do corpo, você é vítima muitas vezes de espíritos obsessores, de coisas assim, usam quando você sai do corpo, pega você, entendeu? Então, às vezes é muito comum, pessoas que às vezes têm problema de insônia, ela tem medo de dormir e encontrar com aquele espírito obsessor que fica esperando você sair do corpo. Né? Então, já teve casos assim, pessoas sonham, saem do corpo. Eu já tive experiência assim, de sair do corpo, encontrar uma pessoa que iria me prejudicar, né? E eu fiquei com medo e corri e pulei dentro do meu corpo de novo. Eu senti justamente isso. Às vezes a gente está dormindo, você não cochila e de repente você sente o corpo estremecer assim, pronto. É na hora que às vezes o espírito se acopla novamente no corpo, você sente aquilo. Ou às vezes quando você sonha tem aquela queda, você se acorda tendo aquela queda. Às vezes é o espírito tentando entrar novamente no corpo. Né? Então, a literatura espírita, ela define o sonho em 3 categorias, né? Para a gente finalizar o vídeo. Os sonhos fisiológicos. O que é o sonho fisiológico? Você dorme, você já percebeu isso, que você está com vontade de fazer xixi, tomar água, com fome. Então, quando você dorme e sonha, você fica sentindo vontade de usar o banheiro. Às vezes a gente vai ao banheiro e não consegue, né? Urinar porque está sonhando. Às vezes, se você não tiver cuidado, você acaba fazendo até urinando nas calças, porque você acha que está indo ao banheiro e não está. É um reflexo fisiológico. Tomar água, estou com fome, entendeu? Então, tudo isso é um sonho chamado sonhos fisiológicos. Os sonhos reflexivos, ele reflete as suas preocupações diárias. Você está muito preocupado com um problema, uma situação financeira, fazer uma prova de concurso. Quem estuda para concurso, eu já estudei muito, né, para concurso, e é muito comum, a gente dorme, sonha fazendo aquelas questões, sonha indo fazer a prova, você senta para fazer e aquele número de questões aparecendo, 23, 4, 5, sonhos reflexivos. Você vai dormir preocupado com o problema, então você sonha com aquilo, aqueles sonhos embaralhados, confusos, como as pessoas dizem, eu sonho com sonhos bizarros, sonhos embaralhados. Então, às vezes, elas são conexões de informações entendeu? E o último sonho são os sonhos espirituais. Aquele sonho vívido, eu tive um sonho muito vívido, muito real, né? Aquele sonho muito vívido, muito real. Eu sonhei assim, eu fui naquela localidade. Às vezes você pode ter ido àquela localidade e ter presenciado aquilo, ou às vezes você pode estar tendo remanescência de vidas passadas. Tem pessoas que sonhou que eu fui numa casa antiga, abandonada, que eu era uma pessoa assim, que eu era uma pessoa não sei como, e você tem aquela revivência de vidas passadas, ou até do presente. Você gosta daquele local, você sonhou se desdobrando e indo para aquela localidade, conversando com determinada pessoa. Às vezes você encontrou um parente que já morreu, você tem a nítida certeza que você viu aquele parente lá. Quando você é um sonho real, vivo, colorido, existe uma realidade, porque a gente não pode confundir o sonho vivo com o sonho confuso. Às vezes são fragmentos mentais do presente, de passado, de preocupação. A gente tem muitos sonhos confusos que não quer dizer nada, né? Premonições, existem muito comuns sonhos premonitórios. Eu já tive sonhos premonitórios assim e depois acabou se concretizando aquele sonho premonitório. Sonho premonitório que tal pessoa vai morrer, certo? Que tal pessoa vai voltar ao plano espiritual. Já tive sonhos assim, que determinada pessoa vai reencarnar um parente da família. Depois, mais para frente, eu descobri que aquela pessoa da família estava grávida e até alguns fatores físicos da pessoa pareciam muito com a falecida pessoa que morreu. Então, existem sonhos premonitórios, a espiritualidade avisa você sobre aquilo, alerta você sobre uma determinada situação. Então, essa é a categoria dos sonhos, né? Então, é importantíssimo, como a gente alertou, fazer as orações antes de dormir, evitar dormir assim, jantar e dormir, porque às vezes você tem pesadelo, às vezes não é nada demais, você foi dormir com o estômago muito cheio e aquilo vai lhe causando pesadelo, certo? Se abster dos problemas da vida, porque você vai deitar pensando num problema, você não dorme, você tem que se desligar, né, daquele problema no horário de sono. É muito importante o sono para o espírito, certo? Então, é assim, as categorias. Então, existe muito isso. As pessoas sonham com
tem premonições com fatos que vão acontecer. E existem os médicos, que são pessoas extraordinárias, que elas dormem, se desdobram, encontram, né, o espírito na espiritualidade. A gente vê muito caso de Chico, Ivone do Amaral Pereira tinha muito isso. Ela sonhava, ia para determinado local e os espíritos passavam informações, ela voltava para o corpo e escrevia aquilo lá nas obras, chamado desdobramento, né? A maioria da população não tem muito isso, mas é isso a explanação sobre sonhos e sonhos. Eu fico imensamente grata, você que me acompanhou até aqui. No próximo programa nós vamos dar continuidade aí dessa playlist ABC do Espiritismo com o tema Animais na Visão Espírita. É um tema também muito perguntado, muito requerido. Então no próximo programa nós vamos falar sobre os animais na visão espírita. Eu agradeço imensamente você que me acompanhou até aqui. Quem falou foi a Lúcia Carneiro. Fique com Jesus. Amém.